Vamos começar com um vídeo que devo falar que achei interessante. Deixa eu só colocar ele aqui. Quer ver? Deixa eu colocar nós aqui. Não é assim que eu quero. Eu acho que é assim que eu quero. Também não. É assim. É assim. Bora ver se assim vai funcionar. É esse aqui. Em 2018, pela primeira vez, vim a público com vídeos pedindo votos que nos ajudassem a tirar o PT do poder. Depois de anos onde ficou caracterizada, constatada, né, uma roubalheira, um saque, uma pilhagem à nação. Além de tudo isso, precisamos ainda destacar que os valores, as bandeiras, o conjunto e o pacote de ideologias que o PT, que os partidos de esquerda carregam, me são completamente incompatíveis com o cristianismo. Se existe um lugar onde os direitos humanos foram desrespeitados, onde houve perseguição religiosa, onde o Estado se torna o verdadeiro Deus, onde poucos governantes, em nome da igualdade, se promovem e dominam como verdadeiros ditadores, isso tem acontecido dentro do comunismo e do socialismo. Pastor Luciano, o senhor está defendendo o Bolsonaro em 2018. Gravei vídeos dizendo que não era nenhum fã, admirador, nem defensor de Bolsonaro como um pacote integral, mas que diante do cenário e das possibilidades, ele era a nossa única opção, principalmente na configuração do segundo turno, de tirar o PT do poder depois de tanto tempo. Honestamente, falei isso na época e sustento, esperava que tivesse opções de voto diferente agora, mas depois de 4 anos, de novo, nós estamos diante da mesma polarização. Ou é a volta do PT ao poder, ou é Bolsonaro. Nós precisamos, nesse momento, nos perguntar e nos questionar, não necessariamente qual é a melhor opção, porque a melhor dói para o ouvido de alguns. A gente deveria pensar, no mínimo, o que é menos pior. Honestamente, tenho minhas discordâncias, tive meus momentos de raiva com alguns tipos de decisão e a forma de conduzir alguns aspectos da nação, mas não posso dizer nem de longe que eu vou rejeitar a única possibilidade de manter o PT fora do poder. Lembre-se que a escolha das próximas 2 cadeiras do STF, e honestamente nós vamos entregar na mão de Lula, do PT ou da esquerda a possibilidade de definir as próximas 2 cadeiras, nós precisamos pensar no pacote completo, é um momento de ser sério. Falo para aqueles que entendem a minha história de compromisso com Deus. Em 2018, pela primeira vez, gravei os vídeos e vi um posicionamento, porque primeiro, Deus me direcionou pela primeira vez na minha história a um jejum de 40 dias, só na água, orando, intercedendo, clamando pela nação. Nunca tinha feito isso antes. E no final, no 38º dia, Deus me direcionou a um posicionamento para que lutasse contra a permanência do PT, dizendo há mais em jogo na nação do que vocês estão vendo, entendendo ou discernindo. E hoje, estamos não só vivendo o mesmo cenário, mas assim como em 2018, Deus me chamou novamente para jejuar pela nação. Mas diferente de 2018, um peso muito maior de intercessão pela nação me fez fazer, num período menor do que 6 meses, 2 períodos de 40 dias de jejum e oração. E só hoje, quando terminei o 2º período de jejum, estou vindo a público para dizer, estou pensando, estou orando, estou refletindo, estou considerando cada uma das palavras que eu estou vindo trazer a vocês desde o início do ano, debaixo de muita oração. Já que não temos o que vamos classificar para muitos de nós a melhor opção, no mínimo, nós precisamos entender que é hora de escolher a menos pior. Não sou cabo eleitoral de uma pessoa, não tenho um compromisso com uma legenda política. Estou, nesse momento, tentando evitar um mal e um veneno maior para a nossa nação. Muito bem. Muito bem. Então, tivemos aí a participação do pastor Luciano Subirá, com a participação na questão desse bloco, e eu vou começar, então, com o pró, né? O pró Luciano Subirá, que agora vai até esquecer a teologia equivocada, sabe, Mendes? Agora vai até achar... Vai falar que eu sou Luciano Subirá desde criança que sou Luciano. Nunca critiquei. A partir de hoje, podem olhar a biblioteca do Flávio, que vai ter algumas coisinhas de Luciano Subirá. Mas brincadeiras à parte, Flávio. Comente aí, primeiramente, o que você achou do vídeo, a fala do pastor Luciano Subirá. E, assim, a primeira pergunta que eu quero fazer
e que a gente vai fazer, mas você pode comentar o vídeo, ok? Não se atenha apenas à minha pergunta, mas no meio da sua explanação, faça a resposta também da pergunta seguinte. O pastor, ele deve ir nas suas redes sociais e declarar voto, ou, no caso aí, como o Luciano Subirá fez, pedir que as pessoas votem em um determinado candidato? Na atual, nós não vamos mexer com conjecturas, ok? Em situações específicas. Na situação que nós encontramos agora, é de bom tom, é aconselhável um pastor ir nas redes sociais e pedir voto para um determinado candidato? Eu acho que a gente vive uma tensão nessa circunstância, nessa reta final. Então, assim, muitos pastores que estavam calados, que têm os seus posicionamentos políticos, estão vindo mais a público, usando as redes sociais, de forma velada, um pouquinho mais aberto, outros mais escancarados, pedindo voto para o Bolsonaro, outros pedindo voto para o Lula, e outros dando os seus motivos pelos quais não votam no candidato A ou porque não votam no candidato B. Eu acho que as redes sociais de um pastor, acho que ele tem essa liberdade, eu acho que ele pode fazer isso sim. E é claro que, seja qual for, né, o lado que ele vai escolher, e se tiver alguma ovelha na sua igreja que não concorda com um posicionamento, ou qualquer outra pessoa que não é da igreja desse pastor, que é um pastor famoso, ele pode não gostar, ele pode achar que isso é irrelevante, pode achar que isso aqui é desnecessário, mas eu acho que no atual momento que nós estamos, vale sim essa manifestação. Eu acho bastante corajosa, né? É um tema bastante espinhoso, tem sido um tema bastante caro nos nossos dias, né? Eu não tenho a prática de seguir só pessoas que eu concordo, principalmente em questões de opções políticas. Pastores também, que eu não só sigo pastores que eu concordo. Por exemplo, no domingo eu vi aquele pastor Antônio Carlos Costa, né? Eu vi ele fazendo um vídeo dando 10 razões pelas quais ele não vota no Bolsonaro. Você sabe, algumas das razões pelas quais ele não vota no Bolsonaro são razões legítimas, que eu concordo com ele. Que eu, de fato, falei assim, cara, nisso aqui, esse pastor que tem um viés, né, um pouquinho mais socialista, né, ele está certo, está correto. Só um minutinho, Flávio. Deixa eu só gravar aqui qual momento da live você disse isso, para mim fazer o recorte e colocar no Reels. Flávio concorda com Antônio Carlos Costa. Não devemos voltar. Isso é perigoso, é verdade. Mas, você sabe, são apontamentos, gente, que se a gente for honesto, né, são apontamentos legítimos, dos quais eles estão falando contra o Bolsonaro. E aí é necessário, né, uma visão não tão apaixonada, né, do candidato em que você vai votar domingo que vem, né? Então, assim, eu acho que é um ato de coragem os pastores virem, e eu acho que a população tem que caminhar um pouco em maturidade isso, Rafael e Mendes. Tem que caminhar um pouquinho mais em maturidade isso, e aceitar que a gente vive numa democracia, que pessoas pensam diferente de nós. Pessoas vão falar coisas que nós concordamos, que nós vibramos com cada palavra, com cada vírgula, mas pessoas vão vir a público, vão usar as redes sociais para falar coisas que nós, diametralmente, nós não concordamos, nós somos de fato opostos nesses pontos, e é preciso ter uma maturidade em aceitar isso, em olhar para essa contraditória e saber que tem algo muito maior que nos une. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é válido e de forma corajosa os pastores virem para as redes sociais e falar, não são, sabe, não essa bancada, assim, essa panfletagem que acaba sendo até tosco, né? Mas de uma forma bem contextualizada, igual o pastor Subirá fez. Acho que ele deu um contexto muito, muito bem, acho que ele usou as palavras corretas, e é isso também que o Antônio Carlos Costa tem feito. Ele não tem feito de qualquer jeito, ele tem dado contexto pelos quais ele não vota. Então, a gente tem visto muitos pastores dando contexto pelos quais vota. Eu acho que a gente vive numa sociedade civil, organizada, democrática, e a gente precisa ter um pouquinho mais de maturidade com relação a isso que está acontecendo no nosso
território brasileiro. E aí, gostou desse corte? Então não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.